quero compartilhar com vocês a palavra de Deus. Quero ser bem breve, bem rápido. Eu quero que você abra lá na segunda carta aos Coríntios, capítulo 5, versículo 7. Segunda carta aos Coríntios, capítulo 5, versículo 7. A palavra diz assim, NVI: porque vivemos por fé, e não pelo que vemos. Vou repetir, somente o versículo 7. Porque vivemos por fé, e não pelo que vemos. Amém? Eu queria que você fechasse os teus olhos. Eu queria ter um tempo de oração com você. Meu objetivo nessa noite, nessa palavra, é que você saia daqui deste lugar, parando de viver por aquilo que você vê, mas que você saia daqui nesta noite vivendo por fé na palavra de um Deus que é fiel, de um Deus que é real, de um Deus que é o sobrenatural. Então eu queria que você, com seus olhos fechados, você fizesse uma oração ao Senhor, que você levasse os teus pensamentos nessa noite a Deus, nessa hora. O Deus que está neste lugar, o Deus que habita no meio dos louvores. Senhor, nós nessa noite estamos aqui como igreja. Pai, nós oramos para que tudo que tem acontecido aqui nesta noite, ó Deus, possa continuar agora através da Tua palavra. Senhor, o nosso coração é a Sua terra. Pai, em nome de Jesus, que os corações que estão aqui nesta noite, ó Deus, eu oro para que eles sejam abertos, para que a Tua palavra, ela venha, ó Deus, ser semeada em uma terra boa, em uma terra fértil. Deus, tira todo o coração de pedra, toda a incredulidade. Pai, talvez alguém entrou aqui, mas com o coração incrédulo, mas eu oro para que nesta noite o Espírito Santo do Senhor venha trazer um quebrantamento sobre cada um, Senhor. Que a nossa mente esteja aberta, que a nossa mente esteja alerta, que os nossos ouvidos, ó Deus, estejam agora aguçados, para poder ouvir a Tua palavra e entender para nós podermos colocá-la em prática. Senhor, essa é a nossa oração, em nome de Jesus, amém. Amém, amados? Vamos lá, pega a tua Bíblia, diga assim comigo: eu sou o que a Bíblia diz que eu sou, eu tenho o que a Bíblia diz que eu tenho, eu posso o que a Bíblia diz que eu posso. Amém? Você pode aplaudir ao Senhor mais uma vez, louvado seja o nome dEle. Irmãos, o tema da mensagem hoje é vivendo uma vida extraordinária. Vou repetir, grave aí no seu coração esse tema: vivendo uma vida extraordinária. Amém? Irmãos, nós fomos chamados para viver uma vida extraordinária. Por quê? Porque nós servimos a um Deus extraordinário. Por isso que nós precisamos viver uma vida extraordinária. Nós precisamos, irmãos, como igreja, como filhos, como servos de Deus, viver essa vida extraordinária. O que significa extraordinário? Que foge do usual ou do previsto, que não é ordinário, fora do comum. O ordinário, conforme o costume, a ordem normal, comum. Irmãos, eu li esse texto aqui, mas eu quero dar somente a introdução dessa palavra em cima desse texto. Depois eu vou compartilhar com você um outro texto, e em cima desse outro texto eu quero trazer uma palavra ao seu coração. Irmãos, eu estava ali assentado, e desde o começo desse culto, quando Zé começou a ministrar, tudo está se encaixando. Até algumas frases que foram faladas aqui, o que o Erlon falou aqui, tudo está se encaixando. Irmãos, eu acredito que essa noite vai ser uma noite muito gloriosa, irmãos, e que você possa abrir o seu coração. Irmãos, nós não podemos mais viver por aquilo que nós estamos vendo. O contexto que nós estamos vivendo hoje, como igreja, como sociedade, nos leva, é um prato cheio para que eu e você vivamos somente por aquilo que nós vemos.
Hoje nós temos a pandemia, e aí a pandemia você vai vendo que uma coisa vai puxando a outra. A pandemia veio, e com ela muitas mortes, famílias que estão desestruturadas, porque além das mortes vieram muitos desempregos, muitas coisas vieram nesse tempo que a gente está vivendo. Então hoje, se nós formos olharmos para aquilo que nós estamos vendo, para as circunstâncias da nossa vida ao nosso redor, você pode inconscientemente ser pegado a viver apenas por aquilo que você vê, por aquilo que você ouve. Se você pegar hoje, ligar a televisão e assistir os jornais, aquilo que você vai ouvir pode talvez influenciar a sua vida, e você deixar de viver por fé, viver por aquilo que você apenas ouve. Então nessa noite eu quero te desafiar, irmãos, a sair daqui com o seu coração queimando de desejo de mais de Deus para a tua vida, e viver uma vida de fé, porque é uma vida de fé que vai transformar a sua história, amém? É uma vida de fé que vai transformar a tua família, é uma vida de fé que as portas vão se abrir sobre a tua vida. Irmãos, é aquilo que Paulo está falando nessa carta. Nós não vivemos por fé, nós não vivemos pelo que vemos, nós vivemos pela fé, somente pela fé. Porque se Paulo fosse olhar pela vida dele, todas as situações que Paulo passou, irmãos, ele iria desistir rápido. Mas ele nunca parou, por quê? Porque Paulo, o foco de Paulo, ele sempre teve fé. Por isso que quando antes da sua morte ele disse: combati o bom combate, terminei a minha carreira, guardei a minha fé. Tem fé no seu coração, irmão, amém? Então quero que você saia daqui com mais fé ainda. Irmãos, mas eu quero falar em cima do texto lá de 2 Reis, capítulo 6, você pode até abrir, mas eu quero que você acompanhe comigo aqui. Eu quero ler apenas o versículo 8 de 1 Reis, 2 Reis, capítulo 6, e o versículo de número 8. Olha lá, mas depois a gente vai conversando, e aí depois você vai acompanhando comigo. Ora, o rei da Síria estava em guerra contra Israel. Depois de deliberar com os seus conselheiros, dizia: montarei o meu acampamento em tal lugar. Eu não vou ler todo o texto, porque eu quero conversando com você através dessa palavra, e eu quero aprender um pouco com Eliseu em cima dessa passagem. Quero aprender um pouco com ele. Irmão, o que acontece nesse contexto aqui? A Bíblia vai dizer que o povo de Israel estava em guerra com o rei da Síria. E o que acontece? A Bíblia vai dizer, depois você pode ler na sua casa o contexto dessa passagem, que o rei ele sempre planejava contra o reino de Israel, contra o rei de Israel. O que acontecia? Ele montava uma emboscada para tentar pegar o povo de Israel desprevenido. Então ele montava essa emboscada para que o povo de Israel, quando eles estivessem indo para tal lugar, eles estivessem despreparados, e aí todo o exército assírio estivesse pronto para o quê? Para derrotar o exército de Israel. Mas olha só que interessante, irmãos, vamos aos poucos. Olha a estratégia do inimigo. Ele queria fazer o quê? Montar emboscadas para derrotar, para surpreender o povo de Israel, o exército de Israel. Muitas vezes o inimigo é assim comigo e com você. Ele monta emboscadas para pegar você despreparado, para que ele possa tragar a sua vida. Mas a Bíblia vai dizer, irmão, sabe o que acontecia? O rei começou a não entender o que estava acontecendo. Por quê? Ele fez uma reunião, ele chamou ali os seus conselheiros e disse assim: eu quero que vocês façam uma coisa para mim. O que? Digam para mim quem está no nosso meio, que está contando tudo para o rei de Israel o que está acontecendo. Porque todas as vezes que eu vou lá para pegar eles não estão lá. Parece que tem alguém aqui que está no nosso meio, que é lá de Israel, e está contando tudo lá para eles. O rei assírio ficou louco. O que acontece? Um deles falou assim: é o seguinte, deixa eu te falar uma coisa. Sabe o que está acontecendo, rei? É um homem, é um profeta que está lá em Israel. Sabe o que acontece, rei? Todas as vezes que você planeja alguma coisa contra o povo de Israel, Deus fala para um profeta chamado Eliseu. Ele vai lá e avisa o rei de Israel. E mais, rei, tudo
aquilo que você fala dentro do seu quarto, Deus revela para ele vai lá e fala para o rei de Israel. Então o povo de Israel sempre vai estar preparado, eles nunca vão cair na sua emboscada. Por quê? Porque Deus sempre revelava. Aí o que o rei da Síria disse? Ele disse: não, espera aí, achei o problema. O problema mais não é o povo de Israel, nós temos que pegar esse camarada aí chamado Eliseu. Onde que ele está? Aí o conselheiro disse onde ele estava, na cidade de Dotã. Uma cidade de Dotã era uma cidade fácil de ser sitiada, ou seja, como se fosse uma pequena cidade, uma ilha. Então eles contaram para o rei onde estava Eliseu. Aí a Bíblia diz que à noite o exército assírio vai e monta um acampamento em volta da casa onde Eliseu estava. Eliseu e seu servo Geazi. Aí a palavra vai começar dizendo, irmãos, que de manhã, quando Geazi, ele acorda, ele abre a porta e ele sai diante das montanhas, ele surpreende, ele diz: ah, meu Deus, o que eu vou fazer? O que faremos, Eliseu? Olha só, olha quanta gente, olha o exército que está ao nosso redor, nós vamos morrer. Aí Eliseu olha para ele e diz assim: olha, calma, maior é o que está conosco do que o que está lá. Agora eu fico imaginando uma cena, irmãos. Geazi, ele chega para Eliseu e fala: olha só, profeta, o que nós faremos? Olha quanta gente, olha o exército. Quando o profeta fala para ele, fala assim: olha, Geazi, maior é o que está com a gente. Talvez ele olhou para Eliseu e falou assim: Eliseu, não estou entendendo o que você está falando. Como assim você não está entendendo? Você falou que maior é o que está conosco, mas só está eu e você aqui. Eu não estou entendendo o que você está falando comigo. Não estou conseguindo compreender, Eliseu. Aí a Bíblia diz que Eliseu, ele ora para que a visão de Geazi seja. Quando a visão dele é aberta, ele começa espirituais que no olho natural ele não estava vendo. E nessa passagem eu quero aprender algumas lições com Eliseu, para que eu e você tenhamos uma vida extraordinária. Irmão, se eu fosse fazer uma enquete aqui, pegando várias opiniões, eu montaria um grande esboço aqui, de princípios que você falaria para mim, de como colocar em prática para se ter uma vida extraordinária. Você iria falar muitas coisas. Então eu sei que é muito pouco tempo para a gente explorar todas elas, mas eu quero pegar em três aqui, três atitudes, três coisas que, olhando para esse texto, eu pego para mim, para que eu possa colocar em prática na minha vida, para que eu e você tenhamos uma vida extraordinária. Amém? Vamos lá ler o versículo de número 15. 2 Reis, capítulo 6, verso 15. Olha lá, o servo do homem de Deus levantou-se bem cedo pela manhã, e quando saiu, viu que uma tropa com cavalos e carros de guerra havia cercado a cidade. Então ele exclamou: ah, meu Senhor, o que faremos? Mas, irmãos, agora eu quero que todas as vezes que eu falar a palavra gigante, acione um gatilho na tua mente, que esse gigante, ele vai ser alguma coisa que você está passando, alguma luta. Ah, é desemprego. Ah, é o filho, é o pai, é a família, eu não sei. Pensa aí agora na sua mente, qual é esse gigante que você tem enfrentado há muito tempo? Pensa agora, pensou, amém? Não viaja não, irmão. Pensou no gigante? Então todas as vezes que eu pensar, quando eu falar essa palavra gigante, esse gatilho vai acionar na sua mente e você vai saber do que eu estou falando, amém? Olha só, a primeira coisa que eu aprendo com esse jovem aqui, com Eliseu. Quando o jovem ele sai, irmãos, e ele fala: ah, meu Senhor, o que faremos? Sabe a primeira coisa que eu tenho que aprender com a atitude dele? Que nós não podemos nos intimidar diante dos gigantes. Sabe o que tem acontecido com muita gente? Eles têm chegado diante dos gigantes, diante das lutas, diante dos problemas, e eles têm se intimidado, ou seja, têm neutralizado, os gigantes têm neutralizado a vida de muitas pessoas. Foi o que aconteceu com esse jovem. Quando ele viu aquele exército na frente, ele ficou neutralizado.
Aí é aquilo que o Elon falou aqui, irmãos, a diferença na vida de alguém não é o tamanho do gigante, mas a forma com que você enxerga esse gigante. Estão entendendo? Amém? Então a diferença na vida aqui de Geazi não era o tamanho do exército, mas era a forma que aquele menino estava enxergando. Irmãos, talvez você tenha entrado aqui neste lugar, o gigante tem sido muito maior na tua vida. Que a partir de hoje você entenda que maior é o que está em você do que o que está lá fora, do que o gigante que tem se levantado contra a tua vida. Então nós não podemos nos intimidar, irmãos, com os gigantes, porque é impossível nós não vermos o gigante. É impossível você falar, eu vou sair daqui hoje, eu não vou ter mais, eu não vou enxergar mais nenhuma luta. Irmãos, é mentira, você vai continuar enxergando, mas a partir de hoje você vai ver com outra ótica, a ótica do Espírito Santo de Deus, amém? Irmãos, isso nós vemos por toda a Bíblia. Se você for ver lá em 1 Samuel capítulo 17, do versículo 32 ao 36, você vai ver a mesma situação, Davi e Golias. Quando Davi olha para Golias, todas as pessoas que estavam ao redor estavam com medo de Golias, porque quase 3 metros de altura, nunca havia perdido uma batalha, cheio de armadura, um homem gigantesco. Irmãos, mas Davi pequeno, jovem ainda, não tinha estrutura nenhuma para ser um soldado, mas quando ele olha, ele não vê com o olhar de humano, mas ele vê de um olhar de alguém que sabe o Deus que serve, que reconhece, sabe o Deus que está na vida dele. Essa é a diferença, irmãos. É quando você olha para a tua situação, você não olha para os problemas, mas você olha para a situação vendo o Deus que você serve, que é o Deus que pode fazer o impossível acontecer na minha vida e na sua vida. Então, Davi foi assim. Daniel capítulo 3, versículo 16 ao 18, a Bíblia diz assim, não precisa ler, não precisa abrir, mas acompanhe comigo ali na projeção. Diz assim, ó, Sadraque, Mesaque e Abidnego responderam, ó rei, ó Nabucodonosor, não precisamos defender-nos diante de ti. Se formos atirados na fornalha em chamas, o Deus a quem prestamos culto pode livrar-nos, e Ele nos livrará das suas mãos, ó rei. Mas se Ele não nos livrar, saiba, ó rei, que não prestaremos culto aos seus deuses, nem adoraremos a imagem de ouro que mandaste erguer. Continua lá, foi até o 18, volta mais um pouquinho, 18. Mas se ele não nos livrar, saiba, ó rei, que não prestaremos culto aos seus deuses, nem adoraremos a imagem de ouro que mandaste erguer. Preste atenção numa coisa aqui agora, irmãos, só para você entender. Pensa agora comigo. Quando o rei da Síria iria atacar o rei de Israel, Deus revelava para quem? Para quem que Deus revelava? Para Eliseu. Por que quando o exército foi atacar Eliseu, Deus não revelou para Eliseu? Não poderia ter revelado para Eliseu? Não é verdade, irmãos? Mas se sempre revelou para Eliseu que iria atacar o rei de Israel, agora que Eliseu seria atacado, por que Deus não falou nada? Por que Deus silenciou? Sabe por quê, irmãos? Porque muitas vezes Deus não vai te livrar dos problemas, Ele não vai te livrar das guerras, mas Ele vai à frente das batalhas. Foi o que aconteceu com Sadraque, Mesaque e Abidnego. Deus não livrou eles da fornalha, irmãos, mas quando ele estava dentro da fornalha, Deus se revelou para ele. Às vezes isso que você está passando, irmãos, às vezes o problema que você está passando é porque Deus quer se revelar na tua vida. Por isso que Ele não te deixou blindado de ter problemas, mas a partir do momento que você entra nessa luta, Deus está contigo, Deus vai à frente dessa luta, Deus vai à frente dessa batalha. Você não está só, você não está caminhando sozinho, o Deus onipotente, onisciente, onipresente está na tua frente, irmão. Foi isso que aconteceu, irmãos. Por isso que muitas vezes Deus deixa a coisa acontecer, para que a glória dele seja maior ainda na minha vida e na tua vida. Essa é a diferença, irmãos. Essas são as duas visões, de alguém que tinha uma experiência, sabia quem era Deus, e de alguém que nunca conhecia Deus.
Por isso que Geazi, quando ele vê aquele exército, ele se apavora, mas quando Eliseu olha, ele vê, ele entende que maior era o que estava nele. Irmãos, agora você imagina a cena, quando o menino tem a sua visão aberta, ele enxerga aqueles carros de fogo, aqueles cavalos. Imagine a glória que foi naquele momento, irmãos. Por isso que Isaías, ele vai dizer assim: não temas, porque eu sou contigo, não te assombres, porque eu sou teu Deus, eu te fortaleço e te ajudo e te sustento com a destra da minha justiça. Salmos 91:11 diz assim: porque aos seus anjos dará ordem a teu respeito, para te guardarem em todos os teus caminhos. Irmãos, nós precisamos reconhecer o Deus que nós servimos. Só teme as lutas quem não conhece esse Deus. Nós precisamos conhecer o coração do nosso Pai, irmãos. Quando eu conheço o coração de Deus, quando eu conheço Deus que eu sirvo e o meu papel como filho, porque não basta você apenas saber quem é Deus, conhecer quem é Deus, mas você precisa saber qual é o seu papel de filho. E filho sabe o que agrada o pai. A minha menininha, ela tem 1 ano e 1 mês. Irmãos, daquele tamanho, ela está quase andando já. Aí eu só falo não para ela quase em tudo. Não, ela está aprendendo não. Aí quando ela pega uma coisa no chão, antes de colocar na boca, ela vira para mim e mostra. Porque ela sabe que eu não gosto que ela faz isso, que ela pega as coisas e coloca na boca. Irmãos, desde criança o filho já sabe o que agrada o pai. Por isso da importância de você saber, conhecer o coração do teu Deus e reconhecer que você é filho e filho do pai. As tuas atitudes vão agradar o coração do pai. Então é muito importante. Eliseu, irmãos, ele conhecia o coração de Deus. Ele conhecia o coração de Deus que ele servia. Por isso que havia essa diferença gigantesca entre Eliseu e o seu servo. A segunda coisa que eu aprendo, irmãos, com essa passagem é: se posicione diante das circunstâncias. 2 Reis 6, 17 e 18 diz assim: Eliseu, irmãos, eu vou ler esses 2 versículos. Eu quero que você preste bem atenção nesses 2 versículos, para você ver o que tem de comum nesse versículo aqui, tá? Olha só: e Eliseu orou: Senhor, abre os olhos dele para que veja. Então o Senhor abriu os olhos do rapaz, que olhou e viu as colinas cheias de cavalos e carros de fogo ao redor de Eliseu. Quando os arameus desceram na direção de Eliseu, ele orou ao Senhor: fere estes homens de cegueira. Então ele os feriu de cegueira, conforme Eliseu havia pedido. Prestou atenção em alguma coisa nesses 2 versículos? Você conseguiu captar ou não? O que você captou aí? Pode falar, quem tem coragem? Pode falar. Ele fez o quê? Oi? Oração. Os 2 versículos dizem: e Eliseu orou. Irmão, sabe o que nós precisamos como igreja? É nos posicionar em oração. É nos posicionar como igreja e entender que a oração, ela move o sobrenatural de Deus, irmãos. Ela move o sobrenatural de Deus. Eliseu, ele tinha um conhecimento de Deus e ele tinha um acesso. Eu trabalhei numa firma, e talvez você já viu isso em muitas empresas. Supermercado tem muito disso. Você vai ver uma porta escrita assim: acesso restrito a funcionários. Eu trabalhei em uma firma onde tinha essa mesma mensagem: acesso restrito, apenas funcionários. Eu era o funcionário da empresa, eu tinha o acesso, eu podia entrar. Mas eu trabalhei por um bom tempo lá e eu nunca entrei naquela sala. Eu tinha o acesso, mas eu nunca entrei. Sabe qual a diferença de Eliseu? Eliseu tinha o conhecimento, ele tinha o acesso. Só que Deus, ele acessava aquele lugar. Irmãos, tem muita gente que está na igreja, que tem o conhecimento e tem o acesso, mas você nunca acessou o lugar onde você tem que acessar, que é na presença, é no secreto, é no relacionamento. Às vezes você está precisando isso, é esse empurrãozinho que você está precisando, irmãos. Você tem um acesso. O véu já se rasgou, foi pregado hoje aqui de manhã, o véu se rasgou.
de cima a baixo, irmãos, para que você tenha o livre acesso à sala do trono, para que você tenha o livre acesso ao Santo dos Santos, mas a igreja hoje não entendeu isso, que ela tem esse acesso. Eliseu tinha esse acesso, irmãos, tudo que Eliseu falava, acontecia. Agora eu quero dizer uma coisa para você, Tiago 5, 17 e 18, porque talvez você pode estar aí no seu lugar dizendo assim, mas Eliseu era um profeta, Eliseu foi chamado por Deus, Eliseu era diferente, no Antigo Testamento era assim mesmo. Olha só o que Tiago 5, 17 vai dizer, ele diz assim, Elias era humano como nós, ele orou fervorosamente para que não chovesse, e não choveu sobre a terra durante 3 anos e meio, orou outra vez, e o céu enviou chuva, e a terra produziu os seus frutos. Está falando de Elias. Quem foi Eliseu? Eliseu foi o servo de Elias. Ele era um homem como eu e você, irmão, tinha nada de diferente não, tinha 2 olhos, uma boca, um nariz, 2 orelhas, sofria, chorava, como eu e você, irmãos. Sabe o que mudou? Foi Deus que mudou? Não, foi eu que mudei. Foi nós que mudamos. Deus é o mesmo, irmãos. Hebreus 13:8 vai dizer que Jesus era, que Jesus é, me ajuda aí, irmãos, que Ele era, é e há de ser o mesmo Deus. Então, irmãos, olha só para você ver, nós precisamos nos posicionar em oração. Porque a oração, irmãos, a oração ela vai trazer vida. Em Isaías 38, você vai ver que Ezequias, quando ele estava enfermo lá na cama, a Bíblia diz que ele vira o rosto para a parede e ele ora ao Senhor. E a Bíblia diz que a oração dele chegou até Deus, e Deus acrescentou a Ezequias mais 15 anos. Irmãos, a oração ela traz libertação. Atos 12, quando Pedro estava na prisão, a Bíblia diz que a igreja orava incessantemente pela vida de Pedro. O anjo do Senhor vai lá na prisão de Pedro estava, liberta Pedro, o poder da oração. A oração ela traz cura sobre a vida das pessoas. Tiago 5,16 vai dizer, orais uns aos outros, confessais uns aos outros, para que vocês sejam curados. A oração de um justo tem muito poder, ou seja, a oração traz cura também, irmãos. Irmãos, a oração não está no poder de quem ora, a oração está no poder de quem ouve. Estão entendendo, irmãos? Por que você não toma uma posição de oração? O Zé falou uma coisa que é muito interessante. Rick Warren disse isso. As pessoas podem rejeitar o nosso amor, eles podem rejeitar as nossas palavras, mas elas não podem impedir as nossas orações. Você pode querer falar de Jesus para alguém e ele não querer ouvir. Você pode falar, querer amar alguém e ele não receber o teu amor, mas é impossível ele combater a tua oração. A tua oração vai chegar a Deus e Deus vai tocar e vai quebrantar o coração dessa pessoa, amém? Então nós precisamos nos posicionar, irmãos, em oração. Em oração. Não tem ninguém do teatro aqui, não ia chamar alguém aqui para me ajudar no auxílio do teatro aqui. Deixa eu ver alguém que pode me ajudar aqui. Não, tem que ser menino. Deixa eu ver. O Guilherme? Apontaram o dedo para o Guilherme. Vem cá, Guilherme. Irmãos, eu quero mostrar 2 situações. Alguém que não se posiciona e alguém que posiciona. Um camarada que não se posiciona em oração, outro cara que se posiciona em oração. Eu vou fazer o papel do primeiro camarada que não se posiciona em oração. A vida dele é assim, ó. Eu sou o cara que... Vem cá. O camarada vai ficar meio forte, depois eu... Me empurra. Ó, eu sou... Parada, ele vem com a sede aqui, irmão. Eu estou representando aquele que não se posiciona em oração. Vai lá. Agora eu vou representar quem se posiciona com oração. Amém? Empurra, vai. Vai, vai, empurra. Vai, vai, vem empurrar, vem. Quando você se posicionar em oração, irmãos, você vai ser assim. O inimigo pode até tentar te derrubar, mas você está posicionado. Isso é uma vida de oração. Nós precisamos nos posicionar, irmãos. Bem posicionado. Poxa, obrigado. Muito obrigado. Irmãos,
Nós precisamos compreender esse Deus que a gente serve. Por isso que você está aqui hoje. É um desafio a oração, mas a oração é um relacionamento. A oração nos leva a conhecer a vontade do Pai. A oração não nos deixa andar em atalhos, mas a oração nos coloca no caminho certo, na direção certa. Amém? Vamos continuar aprendendo com ele. Eu quero já partir para concluir, porque já é 8h20. Olha só, a terceira coisa que eu aprendo com ele. Vai lá em 2 Reis, capítulo 6, versículo 18. Essa versão está falando arameus, mas se você for lá na nova versão atualizada, você vai ver que vai falar assírios. Quando os arameus desceram na direção de Eliseu, ele orou ao Senhor. Mais uma vez ele orou: fere estes homens de cegueira. Então ele os feriu de cegueira, conforme Eliseu havia pedido. Olha só, irmãos, conforme Eliseu havia pedido. O camarada tinha muita intimidade com Deus, não tinha, irmãos? Só que aí que tá, né? Já pensou se Deus desse esse poder para você, de você falar isso? O que você faria, irmãos? Segue de cegueira tal pessoa. Às vezes Deus nos dá algumas coisas, porque senão vai dar ruim, irmãos. Continuando, Eliseu lhe disse: este não é o caminho, nem esta é a cidade que procuram. Sigam-me e eu os levarei ao homem que vocês estão procurando. E os guiou até a cidade de Samaria. Assim que entraram na cidade, Eliseu disse: Senhor, abre os olhos destes homens para que possam ver. Então o Senhor abriu-se-lhe os olhos, e eles viram que estavam dentro de Samaria. Quando o rei de Israel os viu, perguntou a Eliseu: devo matá-lo, meu pai? Devo matá-los, meu pai? Devo matá-los? Ele respondeu: não. Costumas matar prisioneiros que capturas a tua espada e o teu arco? Manda-lhes servir comida e bebida e deixa que voltem ao seu senhor. Então preparou-lhes um grande banquete, terminando eles de comer e beber, mandou-os de volta para o seu senhor. Assim, as tropas da Síria pararam de invadir o território de Israel. Sabe a terceira coisa que eu aprendo aqui, irmãos? Só se vive o extraordinário de Deus quem não tem espírito de vingança, e sim de abençoador. Olha só, irmãos, lembra de José? José do Egito podia fazer de tudo, irmãos. Olha, agora chegou a hora, estão todos diante de mim, vou deixar todo mundo morrer de fome. Não, irmãos, vai lá e prepara um banquete, prepara um almoço, nós vamos comer. Irmãos, olha só vive o extraordinário quem não tem espírito de vingança, e sim de abençoador. Olha só o que Eliseu fez, irmãos. O exército veio, estavam todos cegos. Olha só como Deus dá autoridade para homens, irmãos. Eliseu pega o exército: vem cá, todo mundo, todos cegos, vem cá. Irmãos, colocou o exército dentro de Samaria, diante do rei de Israel. Eu acredito que nessa cena, irmãos, os assírios ficaram no meio, o exército de Israel fez uma volta. Ele fala: pode abrir o olho. Aí ele abriu o olho. O que o rei chegou à conclusão? Não era eu que cerquei eles, era eu que estava cercado. Às vezes você pensa que o inimigo está te cercando, mas ele que está cercado de anjos ao teu redor. Às vezes você acha que o anjo está na frente e o diabo está atrás. Às vezes é o contrário, o diabo está na frente querendo te pegar, e tem um anjo atrás. Se você tocar nele, tu vai ver comigo. Se você tocar nessa família, tu vai ver comigo. Eu imagino o diabo olhando para trás e vendo aquele anjo gigante, fala assim: tá bom, nele eu não posso mexer. Nós servimos a um Deus fiel.
Nós servimos a um Deus que nos guarda. Nós servimos a um Deus que talvez você não está enxergando, mas existe um exército guerreando em favor da tua vida, irmão. Às vezes você não está enxergando, mas peça nessa noite para que Ele abra os teus olhos espirituais, para que você possa ver a glória de Deus na tua vida, para que você possa ver os livramentos que Deus tem te dado, para que você estivesse aqui nessa noite, irmãos. Irmão, esse Deus é bom demais. Esse Deus que serve, Deus bom demais, irmãos. Quando o rei abre o olho, Eliseu diz assim: não, faça comida para eles, alimente todos eles. A Bíblia diz que eles comeram, se fartaram e foram embora. E a Bíblia diz assim, e nunca mais eles atacaram o exército de Israel. Não houve uma morte. Deus fez tudo do jeito dele. Irmãos, a tua luta não é contra a carne e contra o sangue. Às vezes você está lutando contra pessoas. Às vezes você está lutando contra o homem. A nossa luta é contra principados e potestades. E essa luta contra principados e potestades, essa guerra, quem vai lutar é por você, é Deus. É Deus que está guerreando as tuas guerras. É Deus que está te fortalecendo. Irmãos, então todas as vezes que a luta se levantar contra a tua vida, todas as vezes que as portas se fecharem, clame a esse Deus, busque a esse Deus, que Ele é o único que pode te ajudar. Foi isso que aconteceu com o povo de Israel. Eles viram a vitória do Senhor sobre a vida deles, sem moverem uma espada. Esse é o Deus que nós servimos. Qual é a minha parte? Qual é a sua parte? Continuar adorando ao Senhor. Pare de murmurar. Saia da casa da murmuração, irmãos. Pare de murmurar. Isso que o Erlo falou aqui é tremendo, irmãos. Pare de murmurar. Sabe o que você, quando você murmura, com as suas palavras na entrelinha, sabe o que você está falando? Deus, se eu estivesse no teu lugar, eu faria melhor. Pare de murmurar, apenas busque Ele. Busque a face dEle, acesse Ele. Você pode ter certeza que a sua vida nunca mais será a mesma. Eu quero encerrar lendo alguns textos aqui. Olha só, irmãos. Primeira carta de João 4:4, ele diz assim, filhinhos, vocês são de Deus e os venceram, porque aquele que está em vocês é maior do que aquele que está no mundo. Eu vou falar mais uma vez, e conforme o teu coração for queimando, você pode aplaudir ao Senhor, você pode, sei lá, se colocar de pé, adorá-lo ao Senhor. Filhinhos, vocês são de Deus e os venceram. Está falando de você, irmão. É de você que a Bíblia está falando, é de você que João está falando. Ele diz assim, porque aquele que está em vós, irmãos, porque aquele que está em vós, aquele que está dentro de você, aquele que habita dentro de você, é maior do que aquele que está no mundo. Ou seja, a glória de Deus é maior que a tua vida. Existe um exército guerreando pela tua vida. Então saia daqui, irmãos, levanta a tua cabeça. Pare de andar cabisbaixo e ir para as ruas dizendo, ninguém se importa comigo. Deus se importa com você. Se Ele te trouxe aqui nessa noite, Ele se importa com você. E assim como Eliseu, Deus revelava a ele, quando o rei da Síria estava lá, no quarto, é sinal de um Deus que revela aos seus profetas tudo aquilo que ele precisa saber. Quando você ter esse tempo de intimidade com Ele, você vai ver que Deus vai começar a revelar a você coisas que você nem imagina, mas Deus vai revelar. Mas Deus só revela para aqueles que têm tempo com Ele, intimidade com Ele, relacionamento com Ele. Era o que Eliseu tinha. Agora aqui eu encerro. Sabe qual era a diferença de Eliseu? Eliseu sempre levou uma vida de obediência. Tem muita gente querendo ser Eliseu sem antes
Tem muita gente querendo ser Elias sem antes ser Eliseu. Tem muita gente querendo ser Moisés sem ser Josué. Josué obedecia, Eliseu obedecia, porção dobrada sobre a tua vida. Elias era homem que nem eu e você. Eliseu, servo de Elias, era homem que nem eu e que nem você. Sabe, irmãos, Deus te chama a um relacionamento. Deus te chama para viver o extraordinário. Amém? Saia da mediocridade. Por mais que essa palavra seja tão dura de você ouvir, medíocre, mas entenda uma coisa: ser medíocre é andar na média. Quem anda com Deus tem que estar acima da média. Se conecte com Ele. Tenho certeza que Deus vai mudar a história da tua vida. Às vezes você está cansado. Vem cá, Sara. Bom, esse aqui é um celular. Isso aqui, hoje, todo mundo tem. Sabe por que esse celular, ele funciona? Sabe por que hoje ele está funcionando? Porque hoje eu deixei ele a noite inteira virando, carregando na bateria dele, na fonte. Se ele não tivesse passado a noite inteira carregando, ele estaria sem bateria, ele seria inútil para mim. Sabe o que você está precisando, irmãos? É você descansar na fonte, que é Cristo. Descansa na fonte, abasteça-se nele, para que você possa ser uma ferramenta nas mãos de Deus. Levanta, levanta, adorando ao Senhor. Levante, exaltando o nome do Senhor. Não se intimide diante dos gigantes, se posicione diante das circunstâncias. Não tenha espírito de vingança, sim de abençoador. Você vai ver que a tua vida vai ser transformada. Ore pelos seus inimigos. Não queira o mal para eles, mas ore para que Deus possa mudar a situação da vida deles. Isso é sinal de que você está no caminho certo. Amém? Vamos cantar uma canção, depois eu quero orar com você. Amém? Na presença dos que são contra mim, o seu corpo e o seu sangue derramou, assim que eu luto minhas guerras. Há uma mesa preparada para mim, na presença dos que são contra mim. O seu corpo e o seu sangue derramou, assim que eu luto minhas guerras. E eu creio que a morte venceu. Minha voz levantarei em louvor pelo que fez. Assim que eu luto minhas guerras, assim que eu luto minhas guerras, assim que eu luto minhas guerras. É assim que eu luto minhas guerras, assim que eu luto minhas guerras, assim que eu luto minhas guerras. É assim. Pelo vale caminha junto a mim, exceto misericórdia e bondade.
assim que eu luto minhas guerras. E eu creio que a morte venceu, minha voz levantarei em louvor pelo que fez. Assim que eu luto minhas guerras, assim que eu luto minhas guerras, assim que eu luto minhas guerras, é assim que eu luto minhas guerras, assim que eu luto minhas guerras, assim que eu luto minhas guerras, é assim. Irmãos, eu quero fazer. Talvez você possa se sentir um pouco desconfortável, mas eu queria orar com você, que talvez tenha enfrentado guerras, lutas, mas eu quero fazer um desafio com você aqui nessa noite. Se você tem uma guerra que você sabe que você já não tem mais força para guerrear, eu quero te convidar a vir aqui à frente. Nós não vamos colocar a mão sobre você. Se você sentir no seu coração, você pode vir diante do altar e ajoelhar. Nós só vamos orar, mas eu peço que vocês mantenham até o distanciamento aqui na frente. Eu não sei a guerra que você está tendo, mas o Deus das batalhas está aqui neste lugar. O Deus que vai guerrear por você está aqui neste lugar, irmão. Não vai ser a minha oração, não. Eu já falei isso aqui, o poder não está na minha oração, o poder está naquele que escuta. Parece que estou secado, mas sou guardado por ti. Parece que estou secado, mas sou guardado por ti. Foi Deus que te chamou aqui, irmão. Essa guerra aí não é sua. Parece que estou guerra que você está enfrentando não é sua. Guardado por ti. Parece que estou secado, mas sou guardado por ti. Parece que estou secado, você está diante daquele que pode mudar a história da tua vida. Parece que estou secado, mas sou guardado por ti. Aí no seu lugar, estenda suas mãos aqui pra frente. Parece que estou secado, mas sou guardado por ti. Parece que estou secado, mas sou guardado por ti. Assim que eu luto minhas guerras. Isso, é assim que você vai lutar suas guerras. É assim, é com os seus joelhos dobrados que você luta suas guerras. É assim que você vai vencer. Porque não é você que está guerreando, é Deus que guerreia por você. Descante. Assim que eu luto minhas guerras, assim que eu luto minhas guerras, é assim. Parece que estou secado, mas sou guardado por ti. Parece que estou secado, mas sou guardado por ti. Parece que estou secado, mas sou guardado por ti. Sim, Deus. Parece que estou secado, mas sou guardado por ti. Assim que eu luto minhas guerras, assim que eu luto minhas guerras, assim que eu luto minhas guerras, é assim. Assim que eu luto minhas guerras, assim que eu luto minhas guerras, assim que eu luto minhas guerras, é assim.
Senhor, nós liberamos uma palavra sobre a vida de cada um, Senhor Deus, dos teus filhos que vieram aqui diante do altar. Eu não sei quais são as guerras, ó Deus, eu não sei as lutas que eles têm enfrentado diante do Senhor, mas a única coisa que eu sei é que o Senhor está na direção de todas as coisas. A única coisa que eu sei é que o Senhor é o Deus das batalhas. A única coisa que eu sei é que parece que nós estamos cercados pelos nossos inimigos. A única certeza que tenho é que o Senhor está em nosso favor. Maior é o que está em nós do que aqueles que estão lá fora. Maior é o Senhor em nós do que as nossas lutas, do que as nossas guerras. Pai, em nome de Jesus, eles compreenderam que essas guerras não são deles, mas essa guerra nós estamos, ó Deus, entregando em tuas mãos. Senhor, começa a tocar agora em cada vida. Começa a tocar agora em cada família que está aqui nessa noite, Senhor. Eles estão diante do altar do Senhor porque eles estão em uma forma de dependência, um sinal de dependência do Senhor. Continue intercedendo, igreja. Ore por cada um deles que estão aqui à frente no seu lugar. Talvez você não está passando nenhuma luta e nenhuma guerra, mas faça que nem Jesus, tenha uma empatia agora. Você vai orar como se fosse você no lugar deles. Talvez eles estão aqui clamando por um filho que está desviado. Talvez eles estão clamando aqui por uma cura. Talvez eles estão clamando aqui porque eles querem ter uma experiência com Deus. Se coloque no lugar deles como se fosse você precisando de uma cura, como se fosse o seu filho que estivesse aqui, como se fosse a tua família que estivesse precisando de alguma coisa. Senhor, em nome de Jesus, nós cremos no milagre. Nós cremos no Senhor que é o Deus que pode o impossível. Nós cremos um Deus que faz o cego enxergar, o surdo ouvir, que ressuscita mortos. Nós cremos em Ti, Senhor Deus, que restaura. Deus, nós oramos para que o Senhor Deus venha trazer, Senhor Deus, a vida sobre cada um deles, que o Senhor venha trazer a cura, a restauração, que o Senhor Deus possa ouvir o clamor de cada um deles, e que eles saiam daqui nessa noite, ó Deus, com essa certeza de que as batalhas que eles têm enfrentado, o Senhor está à frente de todas elas, em nome de Jesus, amém.